Gente querida, boa noite. Que bom que nós estamos juntos em família novamente para celebrar a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, dia 31 de março, e vamos meditar no texto de Lucas capítulo 22. Daqui a pouquinho os pré-adolescentes vão ler essa passagem. O pastor Leopoldo vai nos conduzir numa meditação que fala sobre a preparação dos discípulos para aquela Páscoa que Jesus ansiava comer junto com eles. O significado da Páscoa é alcançado na morte e ressurreição de Jesus. E o pastor Leopoldo vai nos ensinar como há a conexão entre a libertação do Antigo Testamento do povo de Israel do Egito e a obra de Cristo. Ao final, o Ministério Infantil, o IPC Kids, vai nos conduzir também numa atividade. Eu desafio a você e a toda a sua casa a participarem junto conosco para que isso fique bem marcado no coração das nossas crianças. Tira uma foto aí e posta nas nossas redes sociais. Nós queremos ver você participando dessa programação também. Agora vamos continuar adorando a Deus com cânticos através do Ministério de Música da nossa igreja. Que Deus seja louvado. A última Páscoa, a Santa Ceia. Chegou, porém, o dia do Ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem, levando um cântaro de água. Segui-o até a casa que ele entrar, e direis ao pai da família, da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado.
aí fazer preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: Como tenho desejado comer esse jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei esse jantar antes que eu como o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então ele pegou o cálice do vinho, deu graças a Deus e disse: Peguem isso e repartem entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei este vinho até que chegue ao reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que havia de fazer isto? Olá a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos prestes a comemorar mais uma Páscoa, que é a celebração do momento mais importante da história da humanidade, que foi quando Jesus Cristo gritou Tetelestai, está consumado a salvação do meu povo eleito. Mas a Páscoa é também uma celebração dos judeus, onde eles comemoram a saída deles do Egito, da escravidão do Egito, e migraram para a terra prometida. O texto em que foi lido, vemos exatamente a celebração de Jesus Cristo juntamente com seus discípulos desta festa judaica chamada Páscoa, ou celebração dos pães ázimos. Jesus Cristo envia Pedro e João a entrarem em Jerusalém e preparar um local para a celebração desta Páscoa judaica. Então vemos aqui 3 cenas nesse texto. Entre os versos 7 a 13, vemos a preparação desta comemoração tipicamente judaica. Entre os versos 14 a 18, vemos Jesus Cristo ressignificando essa Páscoa para a igreja, como sacramento perpétuo da igreja. Entre os versos de 19 a 23, percebemos Jesus Cristo promovendo a Santa Ceia como sacramento. Então eu quero tirar daqui, desse texto, 3 lições. As 3 cenas mostram a providência do Senhor nosso Deus na salvação do seu povo. Como vemos aqui no verso 7, é dito que importava comemorar a Páscoa. No texto original grego é dito sacrificar a Páscoa. Nós vemos que os judeus celebram a Páscoa relembrando como Deus foi providente em sua salvação, em sua libertação das mãos de Faraó. E é exatamente esse momento que eles estão relembrando. E eram colocados alguns elementos que lembravam como que eles foram libertados das mãos de Faraó. O primeiro elemento que é colocado aqui é o pão sem fermento, que lembrava como eles saíram apressadamente do Egito e não deu tempo do pão fermentar. Eles lembram como eles saíram apressadamente. O vinho era utilizado 4 taças de vinho diluídas em água, que mostrava esse novo momento em que eles estavam vivendo. O cordeiro assado com osso mostrava o sacrifício daquele cordeiro que foi morto e o seu sangue colocado nos umbrais de suas portas, marcando o povo para ser libertado do anjo da morte. E assim os seus primogênitos foram livrados do anjo da morte. Vemos aqui a providência de Deus salvando o seu povo eleito lá no Egito e prometendo, apontando para a salvação em Cristo Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As ervas amargas simbolizavam a amargura deles como escravos lá no Egito. A água com sal onde se cozinhavam batatas lembravam as lágrimas que eles derramaram nesse período de escravidão. Jesus Cristo está aqui comemorando esse momento e passa a ressignificar a Páscoa, mostrando que é a promessa que foi feita ali para Moisés, para aquele povo, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava se cumprindo nele. Então, nessa segunda cena, vemos a providência de Deus na salvação do seu povo eleito. Jesus Cristo estava para assumir o pecado da humanidade. Ele diz que é chegada a hora
e ele estava ansioso para participar dessa última ceia com os discípulos, porque nunca mais ele participaria novamente até que fosse chegado o reino de Deus. E reino de Deus é explicado pelos teólogos reformados, como João Calvino, Berkoff, Arthur Pink, como significando a salvação. Reino de Deus significa, portanto, a salvação. Essa salvação será completada quando Jesus Cristo voltar. A nossa regeneração, o nosso nascer de novo, será plenamente percebido quando Jesus Cristo voltar. E Ele preparará para nós uma ceia, onde o pecado já não será mais um problema, onde a morte já não será mais um problema, onde as tentações do inimigo não serão mais um problema. Estaremos finalmente em plena comunhão com Deus. O texto de Hebreus mostra que Jesus Cristo foi o sumo sacrifício, foi esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que proporcionou a chegada do reino de Deus para um povo eleito. É dito em Hebreus capítulo 9, verso 15, que Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus, como mediador da nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Nós não estamos mais sob a primeira aliança. A primeira aliança dizia que para sermos salvos da ira de Deus, nós deveríamos cumprir cabalmente a lei, sem pecado, o que é impossível para nós. Mas Jesus Cristo cumpriu cabalmente a lei. Ele foi justo e justo até o fim, morreu sem ter cometido nenhum pecado, e a sua morte proporcionou a salvação do seu povo. Vale lembrar que quando nós somos perdoados, não significa que Deus se esqueceu ou está de olhos fechados, tapados para as nossas culpas. Não é nada disso. O perdão dos nossos pecados significa que Jesus Cristo assumiu a nossa culpa e ofereceu um sacrifício pleno para o Senhor. E como o segundo Adão agora nos representa diante do Senhor, nos justificando e nos dando a salvação. Este é o novo significado da Páscoa, a salvação em Cristo Jesus. E portanto, vemos na terceira cena que agora Jesus Cristo ressignifica completamente a Páscoa para nós, transformando ela em Santa Ceia, um sacramento perpétuo para a igreja. O sacramento como sinal visível de uma graça invisível recebida, a saber, a graça da salvação, a graça do reino de Deus que finalmente é conquistada para o seu povo eleito. Jesus Cristo, então, ele toma o pão e diz: isto é meu corpo. Assim como o pão usado na ceia pascual dos judeus simbolizava a pressa que eles tiveram para sair, como eles saíram apressadamente do Egito, agora o pão simboliza que Jesus Cristo foi moído por causa das nossas transgressões. Quando mastigamos aquele pão, nós lembramos que foi o meu pecado que causou a ida de Jesus para a cruz. Ele estava assumindo a minha culpa. Foi infligido dor. Nós lembramos nesse momento a crucificação de Jesus, como ele sofreu, como ele foi açoitado. Lembramos dos cravos em suas mãos. Lembramos da coroa de espinho e como ele foi ferido para que nós obtivéssemos o reino de Deus, obtivéssemos a salvação. O vinho agora simboliza a nova aliança, um pacto completado com o Senhor. Simboliza que agora nós temos comunhão com Deus. Simboliza que agora nós temos comunhão com Jesus Cristo. Simboliza que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Que Ele de fato morreu por nossas transgressões, justificando a cada um de nós. E agora nós temos liberdade, nós temos livre acesso à presença, ao trono de Deus. É isso que significa agora a ceia, a Santa Ceia como sacramento perpétuo para a igreja. Nós lembramos que Jesus Cristo foi morto por nossas transgressões, mas não é apenas um memorial, é uma presença real e espiritual de Jesus, entregando bênçãos espirituais para a sua igreja, fortalecendo a fé do povo de Deus. Eu quero concluir aqui esse pequeno estudo, dizendo que nas mesmas palavras de Jesus, porque depois de ter participado da Santa Ceia, ele apontou o traidor. Judas participou daquela Santa Ceia, mas não participou da aliança. Muitos talvez participam da Santa Ceia,
mas não da aliança. E o convite para você é que você entre em aliança com Jesus Cristo, se entregando e se submetendo a Ele em fé e em arrependimento, para que você possa participar também das bodas do Cordeiro, da ceia em que o próprio Jesus Cristo celebrará aquele momento com a sua noiva. Nós cearemos novamente com Jesus. A Santa Ceia que participamos. Lembra também que um dia participaremos desse momento com Jesus Cristo, no novo céu, na nova terra, na nova realidade, em que o reino de Deus estará completamente instaurado e nós completamente regenerados. Participe desse momento solene com a sua família. Ensine para os seus filhos o significado real da Páscoa. Lembrem de Jesus, do seu sacrifício, e se entregue a Ele completamente, participando desta aliança perpetuamente. Que Deus abençoe a todos vocês. Uma feliz Páscoa, um grande abraço do pastor Leopoldo da Igreja Presbiteriana de Perinópolis. Fiquem todos com Deus. E aí, pessoal, como acabamos de ouvir nessa devocional bem legal do pastor Leopoldo, né? Jesus, lá antigamente, antes dele vir, lá no Egito, lá quando o pessoal celebrou a primeira Páscoa, ele foi representado ali por uma ovelha, por um cordeiro, né? E muito tempo depois, anos depois, Jesus veio e João falou essas palavras, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era aquele cordeiro. Mas como nós estamos falando aqui, né, da Páscoa judaica, como era celebrado naquela época, nós não vamos preparar um cordeiro, mas nós vamos fazer uma atividade bem legal, tá bom? Nós vamos fazer um cordeirinho de pipoca de leitinho. Mas para isso vocês vão precisar dos seguintes ingredientes. Ó, vem comigo aqui, ó. Vocês vão precisar de um copo de milho de pipoca. Vocês aumentam a receita da forma que vocês quiserem, tá? Mas ó, um copo de milho de pipoca, um copo de açúcar, mais ou menos 2 ou 3 colheres de óleo aí, tá? Meio copo de água e meio copo de leitinho, tá? Então, o que nós vamos colocar na pipoqueira? Você pode fazer na pipoqueira, você pode fazer numa panela comum mesmo. E lembra, você precisa pedir ajuda para um adulto, se você for criança aí. O legal é fazer essa atividade em família, tá bom? Porque criança no fogo faz dodói. Então, assim, peça ajuda para sua mãe, para seu pai, para o seu irmão mais velho. O legal é fazer todo mundo junto. Então, você vai colocar aqui na panela a água, o milho, o óleo e o açúcar, tá? Todos esses ingredientes juntos, tá bom? E vai acender o fogo e vai demorar ali mais ou menos uns 10 minutos, não pode parar de mexer e tal. E todos esses ingredientes vão esquentar aqui para a pipoca começar a estourar. Daqui a pouco a gente volta. Então, aí você vai misturar todos esses ingredientes, né, até começar a esquentar e a pipoca estourar. O leitinho está aqui guardado, que é o último ingrediente que a gente vai colocar. Ó, tá estourando. Você não pode parar de mexer, não. Começou a estourar. Demorou um pouquinho, mas estourou. Tá estourando. Tá estourando. Tá terminando de estourar agora. E quase na hora de a gente colocar o nosso leitinho, hein? Ó, parou de ouvir aqueles pipocos. É porque ficou pronto e tá na hora de colocar o leitinho. Tá vendo? Aí você desliga o fogo. Não precisa mais do fogo agora. E agora é hora de colocar o nosso leitinho, tá? Você coloca o leitinho. Se você achar que é pouco, você coloca mais, né? Vamos ver aqui. Vou pegar uma colher aqui para misturar. Aí você vai, mistura aquele leitinho e a gente vai colocar no saquinho, tá? Ó, eu coloquei numa forma para esfriar, né? Antes de colocar no saquinho, porque o saquinho de plástico, senão podia derreter. Aí, depois que esfriou, você vai pegar um saquinho transparente, qualquer saquinho. Pode ser esse saquinho com zíper, um saquinho transparente, aqueles que vêm de mercado mesmo, o saquinho que você tiver na sua casa. E você vai, então, colocar bastante, né? Ou encher esse saquinho com essa pipoca, para ele ficar bem redondinho.
Aí você coloca no saquinho, não precisa de encher muito o saquinho, né? Dá um nozinho lá na ponta, né? Para ele ficar redondinho. Ajeita ele redondinho. Desenha uma ovelhinha no papel aí. Recorta ela. Você pode colorir também se você quiser. E coloca um lurex na frente do saquinho, né? E tá pronto aí o seu cordeirinho de Páscoa. Bem delicioso! Dá para fazer um para cada um aí. Depois vocês podem relembrar a história da Páscoa e degustar esse cordeirinho gostoso. É isso aí.